Oi, bom dia. Oiê, Tudo bem? tudo e você? Também, tudo em paz. Eba, que bom. Começar a semana já ajeitando tudo aqui, hein? Sim. Falei com a Bruna. Ah, e aí? A gente combinou de bater um papo amanhã, para eu conhecer ela, também sentir um pouquinho. E Uhum. aí, mas ela tá super animada também, acho. Sim, do que eu conversei com ela a semana passada, foi para explicar, né, quem era você, como eu tinha te conhecido, e aí é isso, para a questão de que se ela vai se interessar ou não, acho que vai mais dela saber um pouco mais sobre, né, porque tem a questão da repetição, que não era uma prática e que eu não sei se é do interesse dela, né, que seja, Sim, enfim. sim. Mas Vou bater um papo acho que com ela vale. e aí explicar para ela um pouco o cenário e ver, mas por o que eu entendi, assim, ela ficou animada com a possibilidade, gostou de fazer os testes lá para Moldura Minutos também. Uhum. E aí tá super combinado na sexta à tarde, a gente vai lá junto. Ah, tá bom. Eu pensei em ir, depois do almoço mesmo, por volta da 13h, por aí, porque sexta-feira é o dia mais movimentado lá da feira, que é o dia que abre. Então é um Aham, dia que é importante eu estar lá e o pessoal tá super animado. Eu falei de você já também para eles estão animados para te conhecer também. sim. Aí você imagina chegar lá a 1 ou sair a 1 daqui? Você tem aula até a 13h, né? Não, mas eu posso sair antes, tudo bem. Eu já até dei um toque essa semana que ou talvez eu não fosse, ou se eu fosse eu sairia mais cedo. Tá, deixa Porque eu eu ver. posso de repente até te encontrar em algum lugar, assim, no meio do caminho, na cidade. Por exemplo, eu vou estar no em Higienópolis, você mora em Pinheiros, de repente eu vou até sua casa ou ali próximo da sua Tá. casa. Pode ser, eu acho que a gente podia talvez, sair por volta de 13h ou 13h30, e aí a gente vai chegar lá umas 2h, fica até às 6h aberto, eu acho que é um bom tempo, assim, também de socializar e tudo mais, e não precisa ficar até às 6h, a gente vai sentindo lá na hora também. Tá bom. A gente pode combinar por mim a 1 então na sua casa, aí se atrasar uns Tá 10 bom, minutinhos, assim. perfeito. Eu te passo o endereço depois, eu tô na Vila Madalena, perto da Praça do Pôr do Sol, na Tá bom, verdade. Tá beleza. bom, mas eu te passo, aí a gente combina os detalhes. E aí amanhã eu vou tomar esse café com a Bruna, eu vejo se ela também tá a fim de ir ou não, e aí a gente já Uhum. combina tudo também. E eu ia te perguntar, nesse dia você acha que é mais um papo, assim, né, não é um dia de levar coisas e nada, é mais para conhecer as pessoas mesmo, né? É, eu Tá. acho que daí depois vocês marcam de, sabe, ir lá na fábrica, Uhum. no ateliê, e aí você leva. Mas acho que agora é mais um social, assim, até para você também sentir as pessoas, né? Tipo, sentir o clima da própria feira, do preview, como funciona, e ver se Aham. você se identifica com isso também. Eu acho que é mais esse lado social também, de você ver, né, as coisas e ver se você gosta da turma que está lá também. Beleza, tá Tá bom. bom? Então vamos lá gravar o episódio. Deixa eu só te fazer uma pergunta técnica aqui. Claro. Você comentou, né, do fone, eu tô com o meu celular aqui no gravador. A minha experiência do meu gravador até hoje é que ele grava 10 minutos, Só? mas, eu fui ver dar uma olhada nas configurações, tem uma opção que é reproduzir continuamente. Eu tô torcendo que que Tá. seja, mas eu fico Tá. de olho, se tipo, e aí se for o caso eu começo uma nova, sabe. Enfim, mas Sim. só para te dizer que pode acontecer isso. Tá. Que engraçado. Que celular que você tem? É um Android, ele é um A8. Pô, ah, engraçado. É, o meu é Samsung também, Android, e ele tem o gravador que vai normal, assim, não sei se Talvez tem seja essa algum. alternativa, que eu não estava ticada antes, eu coloquei agora, mas eu É. fico de olho aqui. Tá. E também qualquer coisa, eu tô gravando aqui o Meet, então assim, se der pau aí no áudio, né, desencana, não fica noiada com isso durante a conversa, e depois eu só extraio o áudio daqui da ligação e tá tudo bem, já aconteceu isso em outros momentos Tá, também, não tem problema.
E eu preciso deixar o telefone pertinho, assim, né? Pode deixar logo embaixo, eu deixo o meu aqui, logo na mesa, assim. Não Tá. precisa ficar segurando perto da boca, porque senão ele até faz aquele que não fica legal. O que eu faço daí, eu faço falo pra gente bater palma, então vou fazer 1, 2, 3, a gente bate palma junto, mesmo que estiver desincronizado, tanto faz, porque depois ele usa isso só para sincronizar os áudios. E aí a gente vai trocando. Você já ouviu algum dos episódios do podcast, né? De Já, conversas? todos. Então tá. Então Eu te tá. conheci por causa do podcast, eu acho. Do Eu fiquei podcast. tentando lembrar de onde tinha sido o primeiro contato, mas eu Que acho que foi do engraçado. podcast. Então tá. Então você sabe que nos papos eu faço aquele ping-pong, assim, só para aquecer a conversa e começar a aprofundar. E aí é super uma conversa super tranquila, assim, que eu vou sentindo e vou te puxando também. Tá bom. E aí, quando a gente terminar, né, vou falar para você compartilhar suas redes e tal, e aí a gente fala, beijo, beijo, mas não precisa desligar aqui ainda. Aí eu só vou sinalizar, a gente fica em silêncio, sinalizar para a gente desligar o gravador se estiver gravando. E aí depois eu te passo um link do Drive, tá, para você subir o áudio. Tá bom. Tá bom? Então Beleza. vamos lá. Deixa eu começar gravando aqui. Pode começar aí. Comecei já. Aqui foi. Então vamos na palma. Pode bater? 1, 2, 3. Bem-vinda, Gabi, ao podcast do Profissão Artista. Muito feliz que você está aqui hoje. Obrigada, eu que estou feliz. Vamos combinar de costume já no ping-pong direto e aí daqui a pouco a gente aprofunda aí na conversa. Combinado? Beleza. Tá bom. Você é uma pessoa de vegetais ou frutas? Eu gosto muito das duas coisas, mas se for para escolher uma só, frutas. Alguma em específico? Olha, todo dia eu como mamão. Eu não sei se é a minha preferida, mas eu amo comer de manhã. Mas Também, adoro. acho que pode ser. Doce ou salgado? Ai, eu acho que se for para escolher uma, salgado, apesar de gostar muito de doce. Mas pensando em sobreviver. Café ou chá? Café, Banheira ou chuveiro? chuveiro, Oceano ou lago? oceano, com certeza. Livro, série ou podcast? Isso eu acho que é de fase, assim, né? Acho que sempre as três coisas estão presentes na minha vida. Mas, assim, pandemia me levou muito para a série, que era um lugar de, né, não pensar tanto assim. E aí acho que tem séries que fazem pensar, na verdade, né? Essa é boa descoberta. Eu acho que no momento eu tô mais de série, livros porque eu estudo, né? Faço pesquisa, mas assim, livros que eu leio por prazer nesse momento eu não consigo equilibrar, então eu colocaria série. Legal. E eu vou começar aqui com uma pergunta, né, que vai levar um pouco a gente para um passado, assim, só para a gente desenhar um pouco sua trajetória também. Você, com a sua maturidade, com quem você é hoje, né? Se você olhasse para a Gabi de 10 anos atrás, qual que é um conselho que você se daria? Ai. Bom, 10 anos, não sei, Mais ou 10 anos. menos, né? Talvez antes até. Eu me daria o conselho de que, porque eu acho que vai dizendo, né, no âmbito profissional, assim, que é mais, enfim, orientado ao que a gente está conversando hoje, né, não só, mas sim, né, passa por isso. Acho que é de que para eu levar em consideração não só escolhas racionais, assim, mas que eu contemplasse mais a parte não racional, assim, os meus sentimentos para as escolhas, inclusive para as profissionais. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, assim, as minhas influências, né? Quem me trouxe o que é o mundo do trabalho, acho que muito
me preparou para as escolhas mais racionais. E, né, porque quem preparou a gente, a nossa geração, para isso foi outra geração, né, que passou por outras coisas, então tinha outras Sim. preocupações. Então, acho que num primeiro momento eu não levei muito em conta, tipo, esse ser super sensível que eu sou, né, que me constitui em tudo que eu faço. Então, acho que seria isso, assim, para as minhas escolhas, para levar isso mais em consideração e que estaria tudo bem, tipo, isso não é um problema, né? Ser sensível. Sim, sim. Mas é difícil, né, porque a gente tem que escolher uma carreira tão cedo, né, e aí você acaba sendo influenciado, e eu acho que tem tudo a ver essa questão das gerações. O Sim, que sim. que foi a sua escolha, vamos dizer, racional então, na época? Então, hoje, assim, né, com mais maturidade, tendo passado o tempo, assim, de vida, eu consigo enxergar que muito que eu sempre tive uma necessidade muito grande de liberdade, assim, e isso inclui a liberdade financeira. Eu tinha essa percepção desde muito nova, assim. Não sei muito porquê, enfim, talvez pelos meus pais, minha mãe que sempre trabalhou muito. Mas eu fiz colegial técnico, então eu fiz processamento de dados. 4 anos de formação, desde o primeiro colegial, e eram 4 anos de colegial, né? Então, na oitava série, eu decidi que eu queria fazer técnico, fiz 1 ano de vestibulinho, que tinha prova para entrar e tudo mais. E aí eu achava que, né? Porque assim, eu tomei a decisão racional, o que hoje em dia, o que emprega e quais os empregos do futuro naquela época, né? Quando eu tinha 13, 14 anos. E ainda vários empregos do presente e do futuro são relacionados à tecnologia, né? Hoje até muito mais. E então, assim, eu fiz essa escolha, eu tinha assim certa facilidade, né? Apesar de ser muito mais das matérias de humanas, mas sempre tive facilidade para matemática, assim, enfim, gosto até. E aí fiz 4 anos de formação, comecei a trabalhar com 14 anos, a estagiar. Então, meu primeiro estágio foi no Oncocentro de São Paulo, eu lembro até hoje, ali na Oscar Freire. Caramba! Eu era digitadora, era assustador, porque eu tinha que traduzir prontuários médicos, então era tipo Nossa, assim, letra de médico é um ó. é, era a minha rotina, 4 horas por dia, era um caos, assim, mas eu Mas entrava e realmente saía você em buscou pânico essa do trabalho. independência. Imagino, mas você buscou essa independência muito cedo, né? Sim, assim, não sou de família abastada, mas minha família é classe média, né? Classe média que conseguia prover, não precisava ter essa preocupação do sustento, né? Não era a minha realidade, assim, mas isso Necessidade. era muito presente para mim. Eu não sei, eu acredito em outras vidas, assim, outras vivências, então eu imagino que era uma coisa que eu carregava e carrego, enfim. Hoje também tem essa percepção, né? Mas tinha muito disso. E aí, por isso, eu comecei a estagiar cedo e depois trabalhos, de fato. Eu trabalhei com essa carreira há uns 6, 7 anos. E aí, quando eu entrei na faculdade, já trabalhava há um tempo, né? Então, a escolha da faculdade depois foi para estudar relações internacionais. Aí eu já conseguia ter, assim, mais discernimento próprio, assim, né? Mas já tinha vivido coisas e para conseguir escolher melhor e tal. E eu amo essa carreira, assim, faria de novo e recomendo para todo mundo, porque é uma formação muito completa, assim, sabe? Te forma mesmo muito como ser humano, assim, muito mais do que, né, primeiro do que como profissional. E aí é uma carreira que está presente até hoje, assim, que me levou até, né, as coisas que eu faço, que eu olho até hoje, eu também estudo isso até hoje. E aí depois nas RI, comecei a faculdade com 20 anos, e aí depois fiz pós-graduação e agora eu faço mestrado em integração da América Latina. Enfim, eu pesquiso hoje arte têxtil da América Latina. Então, eu consegui percorrer um caminho e eu consigo hoje falar do que me interessa, né? Do que mais me interessa, que é a arte têxtil, que é o que eu faço também na prática. E estudo hoje isso também. Então, as RI me levaram a trabalhar, por exemplo, na área pública, né? Eu trabalhei em prefeituras, tanto aqui em São Paulo, que eu sou daqui de São Paulo, na Secretaria de RI daqui,
Depois eu fui convidada para trabalhar em outra secretaria municipal do município do interior, de Hortolândia. Trabalhei lá na educação e na cultura. E esse contato com a cultura, sempre pesquisei cultura na cidade, né? Cultura e relações internacionais. Sempre foram meus objetos de pesquisa. Então, sempre relacionado ao universo da arte, mesmo que no âmbito da pesquisa, né? Da arte e dos espaços, né? Da cidade, enfim, que é uma coisa muito presente no meu trabalho hoje, né? E é isso, assim. E aí como em... Pode falar. Desculpa, pode. E dentro dessa caminhada, assim, quando que foi um momento que você falou que, apesar de sempre ter, né, estado interessada por cultura ou as cidades, os espaços, quando que foi o momento que você se conectou com essa parte têxtil, exatamente? Então, quando eu terminei a graduação, que foi em 2012, eu acabei fazendo a graduação em 5 anos, enfim, tive um período que eu cursei fora, né? E aí, quando eu terminei, assim, é uma formação que é uma faculdade que te demanda muito de leitura e teoria, então eu estava muito cansada mesmo, estava esgotada. Aí eu falei, eu queria fazer alguma coisa para me levar para outro lugar, assim, que eu não pensasse muito, que não me demandasse muito, sabe? Aí uma amiga estava fazendo um curso de costura e ela falou: amiga, eu acho que você ia gostar bastante. Eu falei: acho que eu vou fazer, é uma boa ideia. Aí eu fui fazer, e era formação tanto de desenho, né, de modelagem, quanto da costura de fato. E aí foi muito legal, porque eu me dei conta, na verdade, que eu já sabia costurar, nunca tinha costurado. Mas eu já sabia, assim, foi muito doido, assim. Aí eu comecei a fazer roupas para mim, né? E depois as minhas amigas começaram a curtir, começaram a pedir, eu comecei a fazer para elas. Aí eu falei, acho que tem alguma coisa aqui diferente, né? Aí eu me juntei com essa amiga que tinha feito o curso comigo, a gente criou uma marca assim rápido para participar de uma feira e a gente produziu para essa feira e a gente foi o stand que mais vendeu, né? Era a feira de um clube dela, enfim. E aí eu falei, acho que tem um caminho aqui. Aí eu comecei né? Meu olho deu uma brilhada, assim, eu, sei lá, senti que eu podia criar uma coisa por mim mesma, assim. Isso foi muito doido de perceber, assim, foi muito gostoso. Aí eu, em paralelo com a minha carreira, né, eu criei uma marca e chamava La Viarreira. Então, nessa marca, eu consegui, também procurava conectar esse universo das RI, né, esse lugar era um canal que eu criei para criativamente exercitar esse universo. Então, aí eu fazia, né? Eu ensaiava, na verdade, várias coisas. E aí, uma época em que eu saí da prefeitura aqui de São Paulo, eu falei, quer saber, eu vou tentar, vou ver, vou viver um pouco isso mais intensamente, assim, vou dar uma chance, né? Experimentar isso. E aí, durante um ano, eu fiquei vivendo a La Viarreira. Aí, de fato, criei a marca, registrei, e pensei mais sistematicamente, assim, nos processos, né? Estruturei mesmo os processos e tal. Então, eu era a pessoa que fazia todos eles, mas eles eram pensados, assim, tinham intenção, né? E aí eu criei 2 coleções na época, isso foi em 2017. Então, de 2013 a 2017 foram experimentações, né? E aí, em 17, de fato, eu dei uma chance para isso, entre 17 e 18. E aí eu criei, a primeira coleção chamou Rolê, e falava de São Paulo. E aí, assim, a minha melhor amiga da infância foi minha modelo, minha amiga, super amiga de faculdade, que é fotógrafa, fez as fotos. E aí eu criei lookbook e tal, e tinha um sistema muito legal que na época que as grandes marcas me copiaram, me deixa isso claro, que eu fazia um esquema de malinha, né? Porque conversava super com a marca, que era a La Viarreira, então eu levava a mala na numeração, na casa da pessoa, e essa mala viajava, então, entre as casas das pessoas que se interessavam. Esse era o meu método de venda. E era muito legal, era muito gostoso. Aí eu mandava, enfim, toda uma história, assim. E aí a segunda coleção chamou Chique Chique,
que foi inspirada na minha avó chamava Severina e era paraibana. E aí eu fiz toda uma coleção, eu fui até a Caatinga fazer as fotos, aí já foi uma produção maior. Também outra amiga fez a modelar, tipo, modelou, e outra amiga tirou as fotos, aí já foi mais, sim, já foi ganhando mais corpo, né? Aí a terceira coleção eu ia fazer sobre a Chapada dos Veadeiros, sobre o Cerrado. E aí essa é a primeira coleção que eu ia fazer estampada, porque essas duas primeiras era isso, como eu já queria contar uma história, já tinha isso muito claro para mim, né, desde o começo do Eu sei que projeto. tinha muita pesquisa, né? Já dá para Sim, ver que você já unia muito essa parte, né? sim. Mas assim, eu não conseguia usar tecido estampado, é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, sempre usei, mas eu não encontrava, né, no mercado. Vai lembrando que isso já, né, faz um tempinho, assim, hoje é uma coisa mais acessível, mas naquela época, eu acho que foi quando apareceu essa demanda, assim, e daí as pessoas se organizaram para dar conta dela, né? Mas não era simples você ter uma estampa exclusiva, eu pequena produtora, né? Tipo, era um universo que eu não alcançava. Então eu falei, então eu preciso aprender a fazer isso, né? Eu preciso, porque eu quero contar as histórias em estampas também. E aí eu comecei a ir atrás, como que eu vou fazer, como que faz, como não faz, quem faz. E aí eu me deparei com um curso do Sesc Pompeia de estamparia manual, uma técnica que chama block printing, que é a minha técnica principal até hoje. E aí eu fiz formação lá, e era uma formação super, assim, completa, assim, meses mesmo, acho que ano até. Dois professores, o Celso Lima e o Augusto Sampaio, que são os meus mestres, assim, da técnica até hoje. E aí foi descobrir o universo mesmo, assim. E aí, sem querer, acabou relacionando outra coisa que é muito importante para mim, que é esse universo da madeira, né? Que eu descobri que, enfim, ela é um caminho para eu fazer acontecer os meus padrões, os meus desenhos na superfície do tecido, que é um elemento muito importante para mim também, porque sempre esteve presente na minha vida. O meu pai é luthier, né? Meu pai faz violão, meu pai é músico. Ele não vive só disso, ele tem outra profissão também, mas ele é. E aí, sei lá, parece que aconteceu uma coisa muito especial, assim, eu falei, não, é isso aqui. E aí, só que assim, eu fiquei fazendo isso em paralelo, né, também, não foi assim, imediatamente. Então, eu ia começar essa coleção estampada, aí veio um convite da minha outra carreira, de RI, para trabalhar nessa prefeitura no interior, assim, era um convite recusável, um cargo muito legal, um projeto muito legal. E aí eu falei, eu preciso ir, eu preciso viver isso. E aí eu fui e morei lá por 2 anos e meio. Mas aí eu não parei de estudar, né? Não parei de exercitar esse lado e me preparar mesmo, porque eu sabia que eu não sabia exatamente como ia ser, né? Mas eu sabia que eu queria chegar em algum outro lugar, assim. Então eu continuei fazendo cursos lá. Eu não era muito dona da minha agenda, assim, não tinha muita agenda própria. Então eu não conseguia fazer curso presencial, mas eu fiz cursos online, vários, de empreendedorismo, de estamparia. E conscientemente se desenvolvendo nessa Sim, frente também, né? sim. E aí, então, me preparando também para o mestrado, vendo onde eu queria fazer, porque também era uma coisa que era muito clara que eu queria enfrentar em algum momento, né? Eu queria muito fazer, é importante para mim. E aí foi isso. Aí quando eu percebi assim que o meu ciclo lá estava se encerrando, eu fui tomando as decisões. Queria voltar para São Paulo também nesse momento. E aí rolou a pandemia também, né? No meio disso tudo. Então, no final de 2020, eu voltei para São Paulo, e aí eu acho que é quando eu considero assim que eu me assumi artista, assim, que, né, devagar eu fui me dando conta de que eu podia ocupar esse lugar, assim, de que o que eu fazia era arte, assim, né? Porque teve essa experimentação da estamparia primeiro orientada à roupa, né, que foi onde eu conheci, onde eu tomei contato com isso.
E depois eu fui percebendo que eu podia trabalhar essa técnica e a estamparia como obra. Então eu poderia chamar, né? Eu me senti autorizada, digamos assim, a chamar isso de arte, a me chamar de artista. Como que foi esse processo? Porque eu acho que tem muitos artistas, né, que têm essa dificuldade, assim, de assumir. Então, já que Sim, você trouxe isso, como que foi esse lugar de tipo: "Tá, então isso é arte para mim"? é. Isso é super recente, assim, para mim, né? Então, acho que sei lá, desde o começo de 2021, que é que eu falo que eu sou artista, e no começo super assim, falava mal, falava para mim mesma, mas nesse último ano aí agora eu sou artista, eu me autorizei, porque eu fui contemplada, um caminho que eu encontrei como possível, né, para viver de arte inicialmente, que é o que eu mais fiz até agora, assim, foram os editais, né? Então, como eu tinha essa experiência na área pública, de escrita mesmo e do universo, como as coisas funcionam, eu, estando na cultura, né, na gestão, tal, participei de vários processos, e aí eu comecei a experimentar de propor coisas para ter o dinheiro para fazer, né, os projetos. Primeiro lá na prefeitura, como funcionária e tal, para realizar projetos que a gente queria fazer lá, e eu falei, eu acho que eu posso usar esse mecanismo para fazer projetos meus, né? E aí foi isso que eu fiz, assim. Então eu fui contemplada num edital que foi, acho que foi a virada de chave, assim, que era para fazer a minha primeira a minha primeira exposição, assim, autoral, que foi um projeto, chama Projeto Passadeira, que ela está disponível até hoje digitalmente, né? Porque por conta da pandemia ela precisou ser digital, transformada em digital, o que foi bom, porque acabou virando um portfólio, né, perene, assim, enfim. E aí eu ganhei esse edital para fazer a exposição. E aí, a partir disso, foi todo um enfrentamento, assim, né? Fazer minha primeira exposição, o meu primeiro trabalho como artista Aham. E ainda uma foi exposição, montar uma contemplado. exposição. Então, assim, era muita coisa, né? Foi muita coisa, foi um processo, assim, eu vivi isso durante meses, só vivia para isso, assim, então, E sozinha, você foi fazendo sozinha, né? sozinha. Então é isso, assim, é um processo, esse trabalho ele envolve uma série de entrevistas, né? Que a minha proposta era. E é isso, assim, eu sempre parto do lugar e da relação das pessoas com o lugar. E eu parti da minha relação com esse lugar que foi Hortolândia, que foi essa cidade onde eu fui morar, e que foi um momento muito desafiador assim na minha carreira, porque eu tinha muita responsabilidade, né? Eu fui ser chefe de gabinete lá, então, enfim, isso é muita responsabilidade. E também foi onde eu virei a chave, né, para sair de lá e falar, não, beleza, agora eu vou ser artista. Então, assim, é um momento muito importante da minha vida, né? E eu fico pensando agora, não tinha pensado, mas é muito feliz assim que esse momento tenha sido ficado registrado, né? Isso é muito bom também de quem vive da arte, consegue registrar momentos importantes da vida, né? Mas enfim, foi essa virada de chave e aí eu procurei por pessoas que tinham essa coisa em comum comigo, que era o fato de não serem dessa cidade, terem ido morar nessa cidade. E aí eu queria investigar como tinha sido a experiência para essas pessoas, né, de ter feito esse movimento, como elas tinham sido recebidas, e são pessoas que foram em momentos diferentes, fazer coisas diferentes, né, por razões diferentes, mas que tinham entre elas em comum o fato de talvez, que eu achava que talvez elas não pudessem não ter sido tão bem recebidas, porque eram pessoas diferentes. Então, uma mulher negra, mãe de santo, né, que a mãe Eleonora, que inclusive faleceu na pandemia, muito triste, mas o Jura do Pote, ele era quilombola na Bahia, então também um homem negro, uma mulher, né, lésbica, que foi estudar arte na cidade, e uma mulher trans, que também, e todos em comum também têm a questão de que eles trabalham na área das artes, assim, na cultura.
Então foi muito especial, assim. E aí eu tinha, assim, porque foi um momento de sofrimento, assim, na minha vida, assim, querendo ou não, essa porque foram muitos enfrentamentos, né, nessa passagem da minha vida. E aí eu achava que eu ia encontrar pessoas que talvez tivessem sofrido também, sabe? Para, tipo, ser uma dor compartilhada, talvez eu estava fazendo esse Sim. movimento e não percebia, assim. Mas aí eu encontrei histórias incríveis, assim, de pessoas que eu achava que pudessem ter sofrido, mas que, assim, tipo, me deram uma lição de vida, assim, sabe? E quem assiste sente isso, sabe? E aí, enfim, aí meu processo foi de ouvir, né, captar essas entrevistas e lidar com elas, assim, digerir e depois transformar essas entrevistas, essas histórias em estampa. Então, esse é o exercício que eu costumo fazer no meu trabalho, né? E aí eu tenho percebido que assim, cada vez mais se consolida essa coisa de que a entrevista, a escuta do outro, em alguma medida, alimenta o meu trabalho, assim, para, né? Eu sempre faço esse exercício de escuta, enfim, de observação, de gestão e de, né, um exercício de transformar isso em padrão, que ainda é uma loucura, porque primeiro eu começo com desenhos mais complexos, com desenhos, né, mas depois transformar o padrão é um super desafio, porque o padrão ele é assim, é o mínimo que traduz uma coisa muito gigantesca, né? Então é um processo Sim. que demanda bastante de mim, mas eu gosto muito de fazer. Não sei explicar por quê, mas eu Não, adoro. mas é tão interessante, porque é quase é isso, a sua estampa, né? O resultado final é um poder de síntese absurdo de uma coisa muito mais profunda e complexa, né? Sim, sim. E aí hoje Incrível. com os outros, assim, por exemplo, tendo sido digital a exposição, eu pude explorar um pouco, né? Claro que foi minha primeira experiência, então assim, tenho muito que aprender ainda nessa vida, mas eu consegui explorar outros meios, né, para passar um pouco da complexidade da mensagem. Então, tem uma parte escrita, quando você vai na exposição, se você quiser ler, você lê, se você não quiser, você não lê, né? Então eu consegui colocar isso também no trabalho. E eu coloquei áudios também, mais curtinhos para, tipo, sei lá, se você não tem tempo, ou se você não quer ver a entrevista na íntegra, para dar aquele, sabe, para me deixar próxima também das pessoas, é a minha voz gravada, né? Então todo mundo fala, ah, esse toque do áudio foi muito gostoso, parece que você está guiando, assim, a gente pela experiência. Mas foi muito transformador, assim, para mim. E vai fazer um ano agora que eu lancei a passadeira, dia 28 de maio, quando esse episódio, não sei, acho que já vai ter feito um ano, né? Mas tá, agora tá fazendo um ano que eu me permiti, Legal. que eu estreiei como artista, digamos assim, né? Aham. Então, os editais foram um caminho muito importante, assim. Aí depois disso, algumas coisas têm aparecido que têm sido muito boas, assim, mas foi muito de plantar e agora eu tô começando a colher outros tipos de fruto que eu nem tinha como mapeados num primeiro momento, sabe? Como possibilidade, assim. Sim. Então, convite para fazer parceria, que eu fiz a minha primeira agora, que também já deve ter sido lançada quando o episódio for ao ar. E, enfim, as coisas estão começando a caminhar para além do universo dos editais agora, o que é muito bom, assim, que é muito necessário para a gente que é artista, né? Enfim, Sim. Não, precisa. mas muito interessante que você encontrou esse caminho, né? E é isso, não existe uma regra, uma fórmula, né? Cada artista vai sentir aquilo que faz sentido para você, né? E nesse momento você conseguiu conectar os pontos dessa forma, o que é muito legal. Assim, E e assim, quando você fala, né, lá no começo você falou do racional, acho que agora, na sua própria fala, as decisões que você toma hoje são muito mais intuitivas, né? Porque isso, estão aparecendo oportunidades que não necessariamente eu tinha mapeado, e como que você está lidando com isso, assim? então, bom, eu sou canceriana, mas eu tenho ascendente em virgem, né? Então eu sou uma pessoa muito organizada. Faz sentido. E, e assim, é isso, assim, eu sempre preciso ter pelo menos um ano na minha frente financeiramente organizado, assim, esse é um
eu me permito isso, sabe? Eu me permito essa incerteza, tipo, mais, né, a partir disso não saber, beleza, mas pelo menos um ano ali eu preciso ter, assim. Isso também eu conquistei com outras profissões, né? Conquistei anos aí, acho que plantando para que eu pudesse hoje me permitir viver um pouco mais de incerteza, que eu nunca me permiti viver incerteza, assim, nesse aspecto da vida, né? Acho que muito isso, por prezar a liberdade, né? Então eu preciso estar munida de coisas que preservem a minha liberdade. Acho que é muito nesse sentido, assim. É isso, é assumir uma responsabilidade, né? Porque é isso, Isso, não é porque você se assume artista que é tudo lindo e maravilhoso, muito pelo contrário, né? Então, acho né? que é você, é uma maturidade, uma responsabilidade de dar os passos, É, assim, com intenção e ao mesmo tempo agora aprendendo a soltar um pouquinho também, né? sim. Eu preciso conseguir equilibrar, sabe? Eu tenho, acho que, sentido nos últimos tempos, assim, esse ano, assim, nos últimos meses, que eu tô me permitindo soltar um pouco mais, porque assim, antes era muito difícil para mim isso, eu tinha que ter tudo sob controle, e aí, assim, eu sou muito responsável. Isso pode atrapalhar também, sabe? Para esse Sim, universo que a gente vive, né? Tem que dar chance para as coisas acontecerem, para além do sim, que eu vejo, né? Então, sim. isso é muito mágico também, deixar rolar, assim, mas estou aprendendo devagarinho. A gente está sempre aprendendo, tá tudo bem. Sim, Mas uma coisa que eu achei muito, que me chamou a atenção, né? Então é isso, a Gabi, a gente na verdade se conheceu muito recentemente, né? A gente estava até tentando descobrir por onde e como e tal, mas nos conectamos aí por alguns chamados também que eu fiz. E assim, de fora, né? O que me chamou bastante atenção talvez seja essa união desse lado intuitivo com o lado de responsabilidade da sua consciência, assim, da arte, sabe? Porque isso eu acho que eu vejo que grandes artistas têm dificuldade de entender até da onde vem a arte. E no seu discurso, na forma que você fala, né? Você consegue conectar muito bem os pontos. Você sabe o que vem da onde e por quê. Né? Então, que nem uhum, se falou, o negócio da pesquisa, tá super ligado a RI, super ligado também aos seus interesses, mas a parte da madeira, né? Então, por que a madeira mexe com você? Porque tem uma coisa de infância, né? Tem uma coisa do seu pai ali, então acho que cada elemento está muito bem conectado, né? E isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção, assim, que nem todo mundo no começo, né? Não que percebe isso, porque é perceber. No fim, você só sim, conecta pontos, né? sim. Porque eu acho que eu estou me preparando há muito tempo, assim. E agora eu consegui encontrar os meios, né, de fazer isso possível. Mas eu acho que, assim, eu estou experimentando há muitos anos, assim, desde Uhum. sempre, assim. É porque é isso, apesar de eu ter na minha casa um artista, né, foi um artista que não viveu puramente de arte. Então, isso com certeza me influenciou no sentido de que, tipo, a arte não foi me apresentada como uma possibilidade de carreira. Era um Porque hobby. É. senão, assim, até meu pai, enfim, gravou LP e teve convites para. Mas ele vem de outra condição, né? Uma família muito simples, então as escolhas que precisam ser feitas, não dá para julgar, né? Óbvio. Eu Uhum. compreendo, respeito demais, assim. Mas não me foi apresentado como possibilidade. Então, se tivesse sido, certamente que eu teria me assumido artista antes, eu imagino que sim. Mas eu sou também muito grata por não, porque eu vivi muitas coisas que talvez eu não tivesse vivido, né? Então tá tudo bem, né? Mas hoje É eu tenho isso, essa cada um. percepção. Durante muito tempo eu fiquei ruminando um pouco assim, tipo, como, sabe? Como que eu fui fazer processamento de dados? Tipo, quem me conhece sabe, assim, Gabi, quem era você? Tipo, o que que você estava fazendo, né? Mas eu sei o porquê, então tá tudo bem, mas é muito doido, assim. Hoje eu me sinto muito mais eu, assim, me reconheço muito mais nas minhas ações, nas minhas escolhas,
do que antes, né? E a vida é assim também, enfim, tá tudo bem, né? É isso, viver é isso, né? No fim das contas. Não, eu acho que é isso, olhar para trás, né, e não se arrepender justamente disso, em dizer, tipo, pô, não, cada passo fez sentido. E eu acho que coisas, imagina, né, mais ligadas à tecnologia, ou a forma sistemática que você até pensa, também Uhum, vem dali, com né? certeza. Então, Não, eu tive, por exemplo, eu fui compradora, né? Eu trabalhei como compradora numa empresa de transporte de carga, que também foi. Eu trabalhei um período com logística, um período grande da minha vida, antes de ir para prefeituras. E aí, assim, eu negociava, eu lia contrato, eu redigia contrato. E isso, para mim, hoje é super importante. Tipo, eu sei ler, redigir um contrato, avaliar isso, né? Então, como eu ainda faço todas as coisas para mim, hoje, né, nesse universo, nessa vida de artista, então isso é essencial, assim, saber montar proposta e, enfim, negociar, né, sei lá, conversar, porque é uma dificuldade, né, assim, para muitas pessoas e é isso, eu cheguei com algumas coisas bem desenvolvidas, né, e agora eu entendo que ainda tenho muitas outras, óbvio, né, para desenvolver, sempre. principalmente na parte artística mesmo, né, eu não tenho formação, sei lá, formação formal, e eu sempre acho, eu fico me questionando, tipo, eu não tenho essa formação, eu acho que eventualmente eu vou fazer, eu sei, porque eu sou, Você adora estudar um pouquinho, né? sim, eu sou meio viciada, assim, nisso, mas é, enfim, né? É isso. Mas acho que isso é incrível e é realmente o que me chama também a atenção também, porque eu acho que um discurso que muitos artistas têm, né, ou a percepção, às vezes pessoas que olham de fora, né, e vêm e falam assim, a partir do momento que você se assume artista, é como se você deixou algo para trás, tipo, você deixou sua carreira para trás, você deixou, mas não, na verdade você está integrando tudo aquilo numa nova perspectiva, numa nova expressão, numa nova, né, e eu acho que isso que é único e é o que torna cada arte única, é quando a gente percebe aquilo que a gente já viveu, conecta aquilo e aquilo é a sua arte também, né? Então acho que é muito forte isso, é muito legal. E dá para ver de Uhum. fora mesmo, eu consigo enxergar essas conexões quando você conta a sua história. Então é bem, eu acho isso super interessante. Ai, bom saber, que legal. E Gabi, onde que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais seu trabalho? Das passadeiras, inclusive, né? Mas também no dia a dia, você está cada vez mais também agora, aos poucos, né, expondo mais, esse trabalho é tão recente, tudo isso. Como que as Uhum. pessoas podem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Então, né, tenho as redes sociais do ateliê, então o meu Instagram é @atelier com R, Gabi Castilho. Tenho o meu site também, que hoje ele está alimentado basicamente da exposição passadeira, mas é ateliergabicastilho.com.br. Acho que são esses meus principais pontos de contato. Meu e-mail também, se alguém quiser me mandar, é contato@ateliergabicastilho.com.br. E é isso, eu sempre posto, né, assim, com intenção lá no Instagram. Tem momentos em que eu consigo fazer mais, consigo fazer menos e tá tudo bem também. Tá Mas em tudo bem. breve o meu site também eu devo atualizá-lo, assim, com mais informações sobre mim também, sobre esse outro momento, né? Porque é isso, eu estou entendendo agora para onde ir, assim, para onde direcionar as minhas energias, sabe, no meu trabalho. Porque é Uhum. isso, nesse momento da minha vida eu sou mestranda também, então eu tenho essa responsabilidade que me demanda bastante, mas é um momento de construir isso, né? De construir as duas coisas em paralelo, assim, eu sinto que é isso. Porque uma coisa acaba alimentando a outra e eu preciso aproveitar esse momento. Não dá para esperar uma coisa terminar para outra começar, né? Nunca é assim. Então, e agora assim, rolou a primeira parceria, não sei se pode falar com quem aqui, tudo bem? Pode, Que é a pode, claro. Moldura Minuto, né? E eles devem lançar uma coleção de arte têxtil em breve, e eu sou uma das artistas que participa da coleção, então também vai ser uma possibilidade se alguém quiser adquirir uma obra minha através deles, né? Vai ser muito legal. E nesse momento eu trabalho com encomendas, assim, eu tenho
né, alguns blocos desenvolvidos e eu consigo fazer projetos do tamanho, enfim, da coloração que as pessoas quiserem. Então, eu tenho trabalhado nesse sentido, nesse momento, mas eu pretendo mais provavelmente focar em parceria e editais também, que é uma coisa que sempre me chamam, assim, porque eu sinto que dá para fazer projetos mais robustos, assim, né? Isso me interessa mais, assim, pelo menos nesse momento, assim. Vamos ver, né, o que a vida traz. Sim, vamos ver para onde a vida. E acho que se você falou um pouco do seu conselho para o seu eu de 10 anos, né? O que você se repete hoje, assim, com esses novos movimentos? Eu acho que é uma coisa que eu retomei, assim, nos últimos tempos e em todo esse processo, que na verdade foi o despertar para tudo isso, eu acho, que é que para eu me permitir sonhar, assim, porque eu sinto que durante um período da minha vida eu não me permitia muito, assim, acho que talvez com medo de me frustrar, né? Tipo, não vou nem sonhar para não dar chance da frustração acontecer, né? E eu acho que a vida me preparou para frustrações, porque foram várias em muitos aspectos, né? E que bom, assim, porque hoje eu consigo lidar com isso. Então, tipo, tudo bem sonhar, e se não acontecer do jeito que eu quiser, geralmente vai acontecer melhor ainda do que o jeito que eu Exato. pensei. Se abrir pro que Então, vem também, né? a vida me provou bastante já isso, assim, que, tipo, pode sonhar que tá tudo bem. E Sonha acho grande. sonha grande, sonha alto, mas é muito louco. Antes eu não conseguia nem fazer metas anuais, assim. Tipo, anos atrás eu não conseguia. E aí eu me colocava nesse lugar, assim, tipo, eu não sou essa pessoa. Tipo, por mais que eu sempre tenha sido muito organizada, né? Não é uma questão de organização, era outra coisa. Então, assim, não, deixa a vida rolar, né? Tinha muito esse discurso, assim. Mas hoje eu amo fazer meta, assim, tipo, eu cumpro muito e é uma delícia, porque isso me levou aqui, né? Me trouxe aqui, me trouxe para estudar na universidade que eu queria estudar, enfim. Então, É importante as duas coisas, sonhar e gerar os movimentos, né? E não é sonhar, ficar esperando, é realmente se permitir sonhar e sonhar correr e dar os passos. atrás, Exato. mas só Ai, que pode. incrível, Gabi. Obrigada por contar a sua história aqui, tenho certeza que muita gente vai se inspirar também. Espero que E sim. obrigada pela participação mais uma vez e pelas conexões. A gente segue conectada, Gabi, eu, quem sabe a gente vai fazer umas coisas juntas também. Tomara. Né? Os Obrigada movimentos a vão você, acontecer. Caju, pela oportunidade, assim, e muito feliz com esse encontro, muito feliz com, sei lá, com te conhecer, você é muito querida, assim, já é muito querida. Obrigada pelo espaço e pelo convite. Obrigada, obrigada, Gabi. Até a próxima. Até.